Você já parou para pensar do que o fio que você está tricotando é feito? Hoje vamos mergulhar na composição dos fios, das fibras naturais, as sintéticas, das vegetais e proteicas e analisar como cada uma delas se comporta nas suas agulhas e no seu corpo. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um local para compartilhar o que eu ando tricotando e o que vem junto, histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. Continuando a nossa série de vídeos falando sobre o fio e como escolher o melhor para o seu projeto, hoje eu vou falar sobre a composição do fio. Os fios são feitos a partir de fibras e essas fibras podem ser tanto naturais ou sintéticas, ou seja, natural que vem da natureza, a gente processa elas e transforma em fibra, ou proteicas que vêm do velo dos animais, que é o pelo, né? Aquela parte toda que é tosada e depois transformadas em fibras que vão se tornar fios. Vamos começar pelas fibras naturais, que podem ser tanto vegetais como animais. Dos animais, ela vem, como eu já falei, do velo. O velo é o pelo do animal que é tosado. Então, nesse processo, nenhum animal é morto, tirando a exceção da seda, porque ela é feita a partir do casulo de uma mariposa e a mariposa é morta para ela não romper esse casulo e não ficar com fios finos. Uma curiosidade, um casulo de fio contínuo dá até 1 quilômetro de fio. Então eles acabam matando essa mariposa antes dela nascer, né, rompendo o casulo. Então esse é o único caso que tem uma morte aqui dos animais, o resto não, eles são todos tosados e isso é até bom porque no caso das ovelhas, por exemplo, elas produzem muita lã e isso é um peso extra que até é ruim para elas, então tem essa necessidade de fazer essa tosa anual para tirar esse pelo que vai se transformar em fibra e depois em fio. Então, os principais exemplos de fibra animal, a lã que vem da ovelha de várias raças e dependendo de cada raça, o fio vai ter um comprimento e uma maciez, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, agora vamos só saber assim que tipos de fibras animais a gente tem. Então, é a lã que vem da ovelha. A gente tem a fibra que vem da alpaca, que é parente da lhama. A gente tem o cachemir, que é da cabra montanhesa, e a gente tem também o mohair, que é do bode angorá. A gente tem também o coelho angorá, que é um coelho que tem um fio muito longo e macio, que também é tirado manualmente, por isso que é uma fibra bastante cara. No coelho não é tosado e sim arrancado não, porque é um fio que já caiu do bicho, né? Aí eles vão catando esse fio manualmente, deixando a fibra bem cara por causa desse processo. E como eu já falei, a gente tem a seda, que também é uma fibra animal e proteica, que vem do casulo do bicho da seda, que é uma mariposa. As fibras proteicas geralmente têm mais elasticidade e mantêm mais o calor, elas são mais térmicas do que as vegetais. Aqui a exceção é a seda, que ela se comporta mais ou menos como uma fibra vegetal, ela não é tão elástica como a lã e essas outras fibras que eu falei. E não é quente também, falando um pouco mais sobre o velo. Então, o velo é toda essa manta de pelo que é extraída do animal, que depois é lavada, ela é cardada, né, que passa por aqueles pentes para alinhar bem essas fibras
e tirar todas as impurezas e sujeiras que vêm dela. E nesse processo também vão ficando as fibras mais longas, porque quanto mais longa a fibra, mais sedosa e macia ela vai ser. Então, o que influencia nessa qualidade desse fio e da sua maciez e brilho também. Então, aqui é o comprimento da fibra, quanto mais longa, mais macia, mais brilho, mais sedosidade ela vai ter. E outra coisa que entra muito também em consideração é a espessura dessa fibra, que é medida em microns. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, o merino, por exemplo, que a gente fala muito do super fine merino, que é o merino que tem o micron mais baixo, que ele tem ali de 17 a 19 microns, é um super fine. Então é aquele fio super sedoso e macio. E quanto maior os microns, não vai ser tão macio e sedoso. E uma curiosidade aqui, a fibra mais fina que existe é do chatuche, que é um antílope tibetano. É uma fibra raríssima e muito cara, que dificilmente a gente vai encontrar comercialmente, porque realmente é rara e muito cara. E depois dele vem a vicunha, que é um parente das lhamas também, que também tem um micron muito baixo, por volta de 11 microns. O chatuche tem entre 7 e 11 microns. Então são as duas fibras mais raras e mais caras que a gente tem no mundo. E essas são fibras consideradas exóticas, premium, né, especiais. O que a gente está mais acostumado realmente são com as lãs de ovelha. E dependendo da raça da ovelha, a gente vai ter uma qualidade de lã. Então, por exemplo, o merino, uma raça de ovelha que produz a lã mais macia e sedosa que a gente conhece, mas existem muitas outras raças que produzem outros tipos de lã. Aqui no Brasil a gente tem mais acesso ao merino e o corriedale ou corriedale, que é um pouquinho mais rústico, ele não é tão macio quanto o merino. Mas a gente também tem o Blue-Faced Leicester, que é bastante comum na Inglaterra, que tem uma fibra bem longa, mas ele é sedoso e brilhante, mas não é tão macio quanto o merino. E a gente tem também outro exemplo, as ovelhas de Shetland, mais rústicas e resistentes e bem mais quentes também. Então, assim, vários lugares do mundo tem ovelhas de outras raças que a gente não tem muito acesso aqui no Brasil, infelizmente, e que vão ter características cada uma da sua raça, né? Então a gente tem que analisar muito isso também, a proveniência dessa lã, para a gente saber como que ela vai se comportar. Então, se eu quero uma lã mais macia, mais sedosa, vou procurar por um merino. Se eu quero uma mais resistente, mais rústica, a Shetland, por exemplo, é uma opção. Agora eu vou falar das fibras naturais de origem vegetal. Primeira que eu vou falar, e eu acho que é a mais comum, o algodão, que vem aquela bolinha de fibra que o algodão produz. Então aquilo ali é extraído e lavado e escovado, passa por todo o processo para virar a fibra que depois vai virar o fio. Nesse caso também, a fibra quanto mais longa, mais sedosa e macia ela vai ser. E no caso do algodão, atualmente, que antigamente era o algodão do Egito, agora atualmente o mais sedoso é o pima do Peru, porque ele tem essa fibra mais longa, então vai produzir um fio mais macio e mais sedoso. Outra fibra que a gente tem é o linho, e o linho ele vem a partir do caule da planta linho, que produz uma flor muito bonita. Eu sou bem fã de linho, é uma fibra que eu gosto demais. E ele vem então do processamento do caule dessa planta. Então ele também vai ser lavado, ele vai passar por um processo para transformar ele em fibras que depois vão se transformar em fio. Ele também é bastante
bastante resistente, ele é mais resistente do que o algodão até. Ele tem um brilho natural muito bonito, ele é meio sedoso e ele tem um caimento lindo. Também temos fios feitos da fibra do bambu, do rami, esse já é mais raro de achar, mas tem de rami, de juta e também do cânhamo, que vem da planta da cannabis. E ali tem uma aparência bastante parecida com a do linho, uma resistência também bem alta, produz uma trama mais firme e resistente. Aí uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que as fibras vegetais, elas não têm a elasticidade que a lã, por exemplo, tem, e isso interfere no caimento do nosso projeto. Então a gente tem que lembrar, se eu quero substituir um fio que está pedindo lã, um merino, por exemplo, e eu quero substituir por uma fibra vegetal, eu tenho que saber que ela não vai ter a elasticidade. O projeto final da receita vai ter, o nosso não vai ter essa elasticidade, então a gente tem que saber que vai se comportar um pouco diferente. Mas as fibras vegetais são ótimas para a gente usar nos tricôs de verão, porque elas são super frescas, elas não esquentam tanto quanto as fibras proteicas, né, com exceção da seda, que ela não é tão térmica, então ela se comporta mesmo um pouco como as fibras vegetais, ela é mais fresca, mais leve, mesmo sendo proteica, porque ela não é o pelo, né? Ela não vem do velo, então por isso que ela tem esse comportamento um pouco diferente. Então, na questão de caimento e calor, ela se comporta um pouco como as fibras vegetais. Vou falar agora sobre as fibras sintéticas e artificiais. Então, elas são criadas em laboratório. As sintéticas, elas vêm na sua maioria do petróleo. Então, o petróleo é trabalhado e transformado em filamentos que vão virar fio. As fibras sintéticas foram criadas para substituir as fibras naturais, porque as fibras naturais têm todo esse processo manual, a gente precisa do animal, tem todo um ciclo longo. Então, as sintéticas vieram meio que para substituir. O rayon, por exemplo, foi criado para se aproximar do caimento da seda. O acrílico para substituir a lã e assim por diante. Então, essas fibras foram criadas em laboratório a partir do petróleo para imitar a fibra natural. Então, alguns exemplos aqui eu vou dar para vocês. O acrílico, né, como eu falei, veio meio que para substituir a lã, então ele imita a lã, só que o que a gente tem que ter em mente é que o acrílico ele não é respirável. A lã, por ser natural, ela respira, então você sua, isso se dissipa no ar. Já o acrílico, o poliéster, poliamida, que são feitos a partir do petróleo, ele não tem essa respiração. Então você vai se sentir mais incomodado e vai aparecer mais cheiros também, porque as bactérias ficam paradas ali. Ela não tem essa propriedade térmica que a lã tem, regular a temperatura do nosso corpo e também dissipar o suor, os vapores, né, do nosso corpo. A gente sempre tem que levar em consideração essas questões também na hora de escolher o fio. Já as artificiais, elas vêm da natureza, então vem da celulose, que é o caso da viscose e do rayon. Ela é processada, ela passa por um processo químico em laboratório e depois vai virar uma fibra. Então ela não é simplesmente veio da natureza, lavei e penteei como as outras. Ela passa por um processo químico mesmo para virar fibra. Caso da viscose, do rayon, do modal, do tencel. Então essas fibras mais modernas, né, que elas passam então pelo laboratório. Ela vem da natureza, mas é processada quimicamente. As fibras sintéticas, quando misturadas com as fibras naturais, dá um match bem legal, porque elas trazem mais
resistência e durabilidade. Para fazer meia, por exemplo, a gente usa bastante a mistura do merino com nylon. Por quê? Esse nylon vai dar mais resistência para essa lã, porque tem bastante atrito, né, no pé, no chão, no calçado. Então o nylon vai dar mais resistência e durabilidade para essa lã. E como isso tudo que eu falei impacta no seu tricô? E como essas características todas influenciam na escolha do fio e na finalização do seu projeto. Então, dependendo da fibra escolhida, você vai ter um tipo de elasticidade, de brilho, de caimento, de calor que essa peça vai te proporcionar. E também a textura ao toque. Se isso é muito importante para você, tem que levar em consideração as características de cada fibra. Então, uma dica que eu deixo aqui é sempre olhar no rótulo, que sempre vai ter lá a composição, e fica a dica também de experimentar fibras novas, que a gente está muito acostumado a usar só um tipo de fibra e não sair muito daquilo ali. Como eu sempre falo, tente usar também as fibras vegetais mais leves, para o caso de verão, de peças de meia estação, por exemplo, além do uso da lã e acrílicos, que é o que a gente está mais acostumado a usar no tricô. Mas aí a gente tem uma infinidade de fibras, tanto naturais quanto sintéticas, para a gente experimentar e achar aí as nossas favoritas. E qual a sua fibra favorita? Com qual que você mais tricota? Deixa aqui nos comentários para eu saber quais são essas fibras que estão aí nas suas agulhas e quais você quer experimentar e tem a curiosidade de usar. Nesse sábado começa o curso de tricô top-down do suéter Cauta. Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição e se juntar a nós nesses encontros de tricô deliciosos. Eu já fiz a minha amostra para aula, então essa aqui vai ser o fio que eu vou usar para minha cauta. Esse aqui é o Premium Cotton Worsted da Sweet Breeze, nessa cor linda que eu tô apaixonada. Então a amostrinha já tá pronta, porque na primeira aula a gente já vai começar a fazer as medidas e para saber como é construído esse tricô top-down com a pala redonda e texturizada. Então, se você quer entrar nessa turma, vou deixar a inscrição aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar o link para você se inscrever e vir tricotar com a gente. E hoje o que eu estou vestindo? Eu estou usando essa shawlette, que é um chale miniatura ou um lenço, não sei como traduzir essa expressão em inglês, que é a Embark Shawlette, da Rebecca Dahlberg. É uma receita super gostosa de fazer, ela é bem rapidinha e aqui eu usei um fio bem grossinho, eu usei o merino single da Sweet Breeze Yarns, então foi um tricô super rápido e gostoso de fazer, ela é bem quentinha, tá fazendo bastante frio aqui em São Paulo, então tô pondo os meus tricôs todo para jogo. E aqui, olha quem tá pronto, vou até levantar aqui para vocês verem. Esse é o Sweet Sweater, ficou pronto. Vocês acompanharam aí, foram 2 meses de tricô e ele ficou pronto. E eu tava com medo do fio não dar e até sobrou. Sobraram esse tanto aqui de merino e de mohair e eu tava morrendo de medo que não ia dar o fio, mas até sobrou. Eu vou falar um pouco sobre essa receita, o que eu achei. Então, ela é assim, o projeto é fácil, só que a receita, ela não é muito bem explicada. Então, ela deixa muitas lacunas que a gente precisa interpretar o que a gente vai fazer. Então, para quem é muito iniciante, eu não aconselho essa receita, porque muita coisa eu tive que deduzir e adaptar. Então, para quem está começando,
não é uma receita apropriada, apesar de o projeto ser bastante simples. Então vamos lá nas coisas assim que eu não gostei muito. O decote, por exemplo, ele fica muito em cima, grudado no pescoço, aí incomoda um pouco, ele fica bem aqui em cima, ó. Então pega, incomoda um pouco no pescoço. Uma coisa que eu já tinha falado, o comprimento para mim ficou assim certinho ali no limite, e eu sou bastante baixinha e esse é o tamanho G, né? Então eu achei curto o comprimento, eu faria um pouco maior. Outra coisa, eu achei a cava muito pequena também, muito estreita, a manga ficou bem justinha e o corpo ficou bem boxe. Eu gostei, né? Ficou um estilo legal, mas eu acho que se a cava fosse um pouquinho maior e a manga começasse um pouco maior e depois ir diminuindo, ficaria mais confortável. Mas eu gostei do jeito que ficou, mas eu faria essa adaptaçãozinha. Os fios que eu usei foi o Merino DK da Fios da Fazenda e um mohair chinês, que eu vou pôr o nome aqui que eu nunca sei falar o nome dele. A junção dos dois foi muito legal, porque esse fio da Fios da Fazenda, ele é um pouco mais seco, ele não é muito sedoso. Então, o mohair trouxe essa maciez e essa sedosidade para a peça, que ficou uma delicinha. E eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem aqui os peludinhos do mohair, que ficou muito legal, muito gostoso, dá bem essa cara de inverno e é bem quentinho, que o mohair traz mais calor ainda, né? Pro merino. Então, tá bem gostoso, gostoso de usar essa peça. Então, super aprovado os fios. E a receita eu tenho esses pontos aí, que eu acho que se ela fosse melhor escrita, mais passo a passo, ela seria mais acessível para quem está começando. É uma receita que não está mais à venda e nem disponível. Então pode ser que ela tirou exatamente porque ela viu essas questões com a receita e não quis reescrever. A gente não sabe, né? E agora o que estão nas minhas agulhas? Eu tô começando a fazer a segunda mão da luvinha. Então essa luvinha é a Love Dove da Jazz Brown. Então já estão nas minhas agulhas, já comecei a fazer aqui a barrinha, já tô fazendo a segunda mão. Vai sair, porque tá fazendo bastante frio aqui, eu tô sentindo falta de uma luvinha. Andei um pouquinho mais no Valência, peguei o Valência essa semana e andei um pouquinho mais com ele. Então, como é um fio fingering, é bem fininho, e a agulha 13, eu ando bem devagar com ele. Andei esse tanto aqui, porque eu tinha terminado a cava, né, e tinha começado o corpo. Então, eu fiz esse tanto, e é um tricô que não rende, porque o fio e a agulha bem finos, né? Mas é gostoso de fazer, porque nesse momento eu tenho que fazer 30 centímetros de malha. Então eu assisto alguma coisa fazendo o meu tricôzinho e é isso. Então, como eu falei lá no início, é um projeto que vai demorar um pouco mais por ser um fio fininho e a agulha fininha. Então é com calma, devagar e sempre, e no meio do caminho vão entrando outros projetos, que é pra gente não desanimar. E no Momento Sweet Breeze de hoje eu trago essa cor linda que é a Truth. Então é um verdinho meio amarelado com uma base meio acinzentada. Aqui eu tenho nas bases Viscolinen, Premium Cotton Worsted e no braid. Aqui eu tenho no Premium Linen, no Linen Twist e no Premium Cotton Fingering. Essa cor e todas as outras da coleção Luminous Heart estão disponíveis no site sweetbreezeyarns.com.br. Garanta suas meadas lá no site, escolhendo as suas cores favoritas. E eu tava vendo as
estatísticas aqui do YouTube e eu vi que muita gente de Portugal tá me assistindo. E fiquei muito feliz, recebi também mensagens de outras pessoas de outros países que estão me assistindo. E me chamou muita atenção bastante gente de Portugal. Então fica aqui um abraço para vocês de Portugal e eu gostaria também de saber de onde que vocês estão falando aqui no Brasil ou no mundo. Deixem aqui nos comentários de que cidade, de que região vocês estão me assistindo. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse episódio, tenha ficado um pouco mais claro sobre as composições dos fios e como isso interfere no seu projeto. Deixe os seus comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal para receber as notificações e manda esse vídeo para alguma amiga ou amigo que também ama tricotar. Semana que vem tem mais. Tchau!